tanto tempo estou te respondendo. Como é que eu faço para te mandar a resposta? Então, é esse que é o trabalho. Né? Esse que é o trabalho que precisa ser feito e que tem que ser feito. Tem que ser sincero com quem nos busca, vai atrás da gente pela informação. Não podemos, vamos dizer, enrolar. Né? Então, acho que é isso que tem que trabalhar. Ser jornalista, tem que ser por aí. Acho que a sua pergunta também tinha a ver se tem um profissional exclusivo, né? Bom, é muito difícil uma assessoria de comunicação poder ter um profissional exclusivo. Igual ele estava comentando, é importante que você tenha um conhecimento para passar. Então, o que se tem mesmo, na verdade, é todo mundo que trabalha em assessoria, ele tem que estar em dia com todo o conteúdo para ele passar. Mas é muito raro, aqui em Goiânia eles falam, ter um profissional exclusivo, isso não acontece não. Eu fico preocupado com outras coisas que vão se extinguindo com essas novas tecnologias, né? O próprio furo jornalístico parece que já não existe mais no sentido da mídia convencional. O que acontece nesse instante, dentro de segundos, todo mundo já fica sabendo, ainda que com certa desconfiança, como o colega falou ali, né? Dependendo da fonte, né? A questão da credibilidade, mas dentro de pouquíssimo tempo, alguma fonte fidedigna acaba informando. Eu queria saber se as redes sociais, que vocês já disseram que elas definitivamente competem com a mídia tradicional, né? Estão roubando o público da mídia tradicional, se ela não compete com os próprios outros meios, da própria assessoria de imprensa. Vou fazer um comentário sobre isso. Se não competem com os próprios outros meios da assessoria de imprensa, como o release, que você vai mandar um release para um jornalista que já tem conhecimento daquela informação, talvez antes mesmo de você encaminhar. Bom, como é um momento de muita mudança, vou te dar uma opinião minha, tá? Realmente muda. Eu também peguei essa fase de lauda, apesar de ter mudado muito rápido, né? Eu acho ótimo isso, inclusive. Mas eu acho bom isso tudo. Quer dizer que a gente está se movimentando. Eu acho que o futuro sempre traz coisas melhores para nós. Facilita o nosso trabalho, sim. O release, se precisa do jeito que ele é, eu, como profissional, sempre comento lá na assessoria de imprensa, porque eu não sou assessora de imprensa, sou de comunicação. Não precisa. Se eu tenho na rede social e tenho todos os contatos dos jornais, dos jornalistas que estão ali na minha rede, e praticamente o texto do release, o que está publicado no meu site é o mesmo, praticamente o mesmo, para quê? Né? Eu já linko direto e chamo. O que vem acontecendo comigo, porque lá no Tribunal de Justiça acaba que igual a gente estava comentando, mesmo que existam as funções, todos entram nas funções dos outros, por falta de profissional, né, trabalhando ali, o trabalho ser muito, quando sobra para mim, não passo release no formato tradicional. Já chamo todo mundo, porque todo mundo está conectado comigo, e geralmente o que acontece é que eles me pedem antes de eu mandar, pela rede social. Pode vir, professor, complementar rapidinho. Com relação àquela primeira pergunta do colega lá, que foi da professora, é o seguinte: a checagem de informações, segundo a Via News, uma empresa de pesquisa tem 14 países, ela é feita em 61% com as assessorias de imprensa. 83%, 80% busca ela no Twitter e chegam com a assessoria de imprensa. Então, a assessoria de imprensa tem uma credibilidade excelente. E são dados de pesquisa. E só completando também, esses blogueiros que fazem sucesso, geralmente a maioria deles são jornalistas. Então, eles acompanham todo aquele processo que o jornalismo realiza também para fazer o seu trabalho. Outro fato novo que está ocorrendo é que o seguinte, como o professor falou, o furo acabou, gente. Surgiu a web, acabou o furo. Então, os jornais precisam trabalhar com as análises daquela informação, buscar várias, 4, 6, 5 opiniões sobre aquele assunto. Eu acho que aí os jornais vão continuar. Fernando Rodrigues da Folha criou o blog dele em 87, porque não dava para esperar para publicar no jornal. Então, é a maneira que as pessoas têm de comunicar com o público, com seus atores diferentes, todos aí. Então, mas a fonte chegar continua sendo as assessorias de imprensa.
Oi, já falei de manhã, né, Valdineia? Carolina, você falou, se não me engano, que o webjornalismo ficou para trás. Não? Parece que eu ouvi isso. Você falou uma coisa que ele as fases do webjornalismo. Oi? Eu comentei que foi as fases do webjornalismo, primeira, segunda e terceira fase. É que a primeira fase tinha ficado para trás. Ah, sim. Mas o webjornalismo hoje, ele está realmente integrado a essas redes? Ou a academia tem que pensar em algumas formas de explicar melhor os alunos para que saiam, né? Porque realmente para quem está há 30 anos no jornalismo, é complicado entrar em um webjornalismo assim de cara, né? Mas esse pessoal novo que está saindo, a academia está pensando em fazer um webjornalismo ainda mais realmente atualizado ou a coisa está parada, né? Eu costumo falar muito para o pessoal que jornalismo é jornalismo em qualquer lugar, qualquer plataforma. Isso não foi mudado. O que mudou foi a plataforma. É que em muitos lugares, muitas pessoas começaram a acreditar que era um jornalismo diferente. Ele não é diferente, ele é o mesmo ainda, com os mesmos valores, com as mesmas buscas, com as mesmas metas. O que acontece é que, o que eu acho que a geração anterior a mim e a depois, a diferença, é que o dia a dia, nossa rotina produtiva mudou muito. Então a tecnologia às vezes assusta, mas que o jornalismo é o mesmo, se ensina igual. Todos aqueles valores se ensinam. Então, assim, eu acho que inclusive essa geração tem um grande desafio, muito mais difícil do que a sua e a minha passou, que é conseguir lidar com essa mudança toda, com a questão do fetiche que se tem pela velocidade, se publicar antes e se deixar de lado a questão da análise. O que significa jornalista? Analista de um dia. Webjornalista é analista do segundo? Impossível, não tem isso. Jornalista é analista e ele precisa do tempo. O tempo histórico não tem como ferramenta nenhuma mudar. Então o que acontece é que os valores são os mesmos, a busca é a mesma, é igual várias pessoas aqui já comentaram, a checagem, só quem faz é jornalista. Né? As pessoas comuns acham que fazem jornalismo nas redes sociais, mas na verdade o que elas estão fazendo é comunicação, né? Estão se comunicando, mas a veracidade, a objetividade, a verdade, aquela busca pelo que realmente acontece, somos só nós, e plataforma nenhuma modifica isso. A segunda pergunta para você também, Carolina, você falou que as pessoas estão migrando para blogs confiáveis, né? Desses jornalistas que, pelo tempo da mídia impressa, já, né, ficou consagrado. Eu fiquei muito preocupada com isso. Quer dizer, as pessoas não querem ler mais a informação, elas querem ler o que alguém que elas consideram gabaritado pensa sobre essa informação, porque aí a pessoa vai poder reproduzir uma informação de alguém importante, né? Isso me preocupou muito. Eu falei, nossa, que horror se as pessoas estão fazendo isso. Quer dizer, elas não estão tendo opinião. Não sei se por falta de tempo ou por preguiça, não sei, você pode dizer melhor, mas quer dizer, elas estão assumindo a opinião de terceiros como delas, porque isso seria o quê? É imediatismo? Ou porque a pessoa realmente... O que está acontecendo? Elas não querem formar a sua opinião. Porque isso é um perigo, né? Eu fiquei assustada, quer dizer, vai chegar um momento que as pessoas só querem opinião. Eu quero a opinião de quem entende do assunto. Eu não quero ler, eu não quero saber disso, daquilo outro. Eu quero já uma opinião formada, para eu chegar na minha rodinha e fazer sucesso. Será que é essa a questão? Você tocou em dois pontos assim, cruciais aí. Bom, igual eu falei para ele, eu não sei se eu falei muito rápido, ficou truncado, mas na verdade está acontecendo, tem muitos blogueiros que têm mais acessos do que alguns portais, né, assim, aliás, portais não, sites, né, de informação. Então o que acontece? Praticamente se tornaram, a pessoa se tornou um veículo. Como se as pessoas estão acreditando que ele vale mais do que uma empresa, isso eu não sei. Mas o que tem de pesquisa, que também me assustou na hora, fiquei surpresa. Assustou não, fiquei muito surpresa quando eu vi que existem blogueiros com mais acesso a alguns sites. Mas, o que foi a segunda mesmo? Do conteúdo literal, né? A internet é um problema seríssimo hoje. A internet não, a questão dessa virtualização toda do meio, que é o respeito ao direito autoral, né? Não se consegue mais ter controle da internet. Então, até acho que foi o Caetano há pouco tempo falou que
se continuar desse jeito, para que se fazer conteúdo novo? Você vai ser copiado e você não vai receber crédito nem dinheiro por isso. Bom, isso é um desafio, a gente não tem resposta, é preciso mobilizar rápido para a gente não perder isso. Porque apesar da nossa Constituição valoriza tanto isso, né? A questão do direito autoral, e na prática a coisa está mudada. Eu não sei te responder o que vai virar. Mas assim, quando esses blogueiros terem esse número de acessos, eu acho interessantíssimo, sabe? Porque também dá um novo olhar. Esses blogueiros que fizeram tanto sucesso no começo, né, os blogs surgiram em 97, porém, eles ficaram famosos no mês de 2000 para frente. Eles conseguiram, como foi o caso do Noblar, né, não estavam mais em grandes veículos, né, não estavam ali, mas conseguiram criar um trabalho tão bom, tão bacana, que hoje ele tem equipe, né, o blog Noblar é uma empresa hoje. Tem vários jornalistas escrevendo e atualizando, só que sempre com o nome do Noblar. Então acho que abre novos caminhos para a gente, e principalmente a esperança de que a gente pode ter oportunidade de sair dos mesmos locais de trabalho na cidade. Então, quer dizer, eu acho que está faltando um pouco de ousadia dos próprios jornalistas, de estarem começando a experimentar experiências de sites independentes e que podem ser muito bons. Como a gente viu no começo, que hoje já é grande demais, o Congresso em Foco, que é um site lá de Brasília. Inclusive tem até um colega meu da faculdade daqui, o Edson Sardi, que trabalha lá. Eles nunca acharam que o site deles ia virar o monstro que virou. E é um site hoje super bem visto, com conteúdo de qualidade, né? E nasceu assim também nessa experienciação. Mas você sabe que outro dia eu estava discutindo isso, a gente estava discutindo outra coisa, na verdade virou isso. Será que algum dia não foi assim? Eu acho que existe um problema sério dentro da educação, de que a gente é tão treinado a repetir conceitos e tão pouco, a gente tem tão pouca oportunidade de discutir as coisas, que acaba que a gente ouve, e se ouve primeiro ainda é pior, ouve de alguém, aquilo passa a ser verdade. Isso é terrível. As redes sociais me dão uma certa luz em relação a isso enquanto processo de educação. As pessoas começarem a estar observando mais as coisas e se posicionando. Só que até mesmo em relação a isso, eu acho que a gente precisa de mais amadurecimento, porque as pessoas ainda estão vivendo muito aquele momento de ela critica por criticar, sem analisar os ângulos, né, da situação. Então, assim, é um momento de construção mesmo. Eu acho que está pondo em xeque vários conceitos. Esse momento de virtualização está pondo em xeque muitas coisas, e porque a comunicação está sendo muito forte, né? Vamos ver o que vai dar. Eu espero que seja para melhor, no Ludinelli, porque eu estou muito nova, vou ter muito tempo ainda no jornalismo, eu acho. Valdiné, só pedir uma parte aqui do nosso professor, é o seguinte: eu acho que o jornalista tem um papel muito importante nesse momento, que é assumir a sua posição de profissional nas redes sociais. Ela, no início, ela tinha muito porra louca, já está reduzindo. Nós temos grandes articulistas, tanto do Facebook como da própria Google+, tentando eliminar e bloquear as pessoas que pensavam pejorativo com relação às redes. Então, acho que nós, jornalistas, que temos que estar lá dentro, postar conteúdos de importância e criar e contestar aquilo que se fala besteira. Mas nós temos que assumir, porque senão não vai acontecer. São ligados a hora do negócio pequeno e ao grande. Você tocou num ponto que eu acho que é outro grande desafio, que é a questão da formação do jornalista. Bom, técnica pela técnica enquanto de escrita, eu lembro que eu ouvi o professor Sinanes falar isso, ficava revoltada, mas é verdade, em 6 meses você aprende técnica. Só que o jornalista, ele é analista, e para ele fazer isso com propriedade, precisa estudar muito, e de muita coisa. Então isso não é muito fácil, né? Então é por isso que, assim, para quem está saindo da faculdade é tão difícil também entrar no mercado, porque se espera um profissional que esteja com uma formação muito boa em vários ângulos, né? Eu
costumo dizer que jornalista é o tipo da pessoa que nunca vai parar de estudar. E provavelmente, com o andar da carruagem, mas está acontecendo em várias outras profissões, a gente acaba se formando em mais coisas, né? Fazendo outras graduações, ou então tantos cursos, para conseguir dominar e não ser passado para trás, igual ele está falando. Muitas vezes a pessoa faz o texto e não sabe muito bem do que está falando. Então você acaba sendo manipulado pela própria fonte. Isso é terrível. Bom. O que eu acho é o seguinte: o jornalista, ele é jornalista no jornal, em qualquer tipo de veículo, e se ele tem o seu blog pessoal também, ele é jornalista. Então eu acho que é o seguinte: ele não pode ter uma versão sobre o mesmo assunto do jornal que trabalha e uma versão para o blog pessoal dele ou para a sua rede social. Ele é jornalista nos dois locais. Ele é um profissional, ele é um agente público e que tem uma responsabilidade muito grande. Se a pessoa vai lá, por exemplo, busca uma ação, você tem que estar informado para rapidamente responder. Porque se você for buscar aquela informação e depender, por exemplo, de 2, 3 horas, aquela pessoa já saiu do pedaço e talvez você não vai ter essa comunicação com ele. Então, quer dizer, tudo para nós, em termos de comunicação, de redes sociais, é novo. De 2006 para cá que realmente a gente está começando a trabalhar com isso, ou seja, nós estamos com 5 anos, quer dizer, ainda estamos caminhando e trabalhar com isso. Então, precisa realmente, quem faz assessoria em qualquer situação, ser profundamente conhecedor do assunto, ter, aí entra o detalhe, opinião própria como assessor, jamais deixar o nosso interlocutor, seja jornalista ou não, sem a resposta imediata e ser sincero. Porque o Facebook já está indo para a era da web semântica e o Twitter não. Então, assim, cuidado, porque essas esferas que a gente acha que existem, elas não existem mais, elas estão todas muito integradas. Então, você não é aqui no mundo virtual, você não é uma coisa e aqui você é outra. A Carolina, apesar dela ter vida pessoal, a vida profissional dela entra. E eu acho que isso acontece com todos os profissionais, então por isso muito cuidado, né, no que diz, o que fala. Não tem como delimitar isso hoje, viu? Falar, olha, esse é o meu pessoal. Não, igual a Lara estava comentando, se eu dou aula numa faculdade e comento alguma coisa que agride as pessoas que são público de lá, que são clientes, mesmo que seja o meu pessoal, o profissional foi para o espaço. Então não tem como delimitar mais não. Internet não é espaço privado. Internet é espaço público, rede social também, né? Rede social hoje não está fechada no grupo de seus amigos, porque todo mundo, mesmo que não seja seu amigo, consegue entrar. E se não consegue entrar por você aprovando, por outros meios tem como. Só colocando, eu defendo o seguinte, que o perfil ele tem que ser completo. O perfil, agora a postagem é que você vai separar o profissional da sua vida particular. Agora o perfil sim, isso é completo. Se você é jornalista, presta serviço na empresa A, ou trabalhou na empresa C, se quiser colocar a idade, esse é o critério. Né? Agora, a postagem é que você vai separar. Não, como a professora colocou. Não, aqui no Twitter eu estou usando só para o meu pessoal. Mesmo sendo pessoal, é tudo que ela posta. Então, o perfil tem que ser completo. E mesmo assim as pessoas acabam desligando, né? Acabar com os fatos. Mesmo que você não coloque lá, mas eu te conheço, Com certeza. E um grande problema em relação a isso, e que deixa hoje as assessorias, acho principalmente na área da justiça, com a cabeça assim quente, pensando o que vai fazer, é que a internet tem memória. O que você publica aqui nunca mais vai sair. Não vai ter como você apagar determinadas coisas. Então tem que pensar nisso.
todo mundo cansado, né? A gente está quase acabando. E eu fiquei me segurando aqui para não falar, mas resolvi falar. O microfone na nossa frente é uma tentação muito grande, né? E aí queria começar também cumprimentando a mesa pela contribuição que trouxe para o nosso evento. E acho que os colegas da mesa foram felizes em colocar que esse momento de transição é realmente um momento de aprendizado para todos. Aprendizado para quem recebe informação apenas, para quem acha que está fazendo informação jornalística e continua fazendo fofoca, só que em vez de fazer a fofoca com o seu vizinho do lado, agora faz a fofoca no Twitter, no Facebook, sei lá mais onde, que eu nunca sei o nome de todas as redes sociais existentes. Eu sei que eu recebo convite de tantas e respondo que aceito todas, e aí depois não consigo acompanhar, né? Não consigo. Mas eu quero dizer que a gente não tem que ter muito essa angústia das novas tecnologias. E eu não tenho. E por que eu acho que a gente não tem que ter muito essa angústia? A gente não tem que incorporar isso como uma angústia profissional, pessoal. Ai meu Deus, eu tenho que estar. Não, porque novas tecnologias, como o nome diz, elas são sempre novas, né? E aí você está sempre aprendendo. E eu vou citar aqui, vocês vão rir porque parece piada. Quando eu fui estudante de jornalismo, a nossa disciplina de novas tecnologias era um computador 486. 386? 386. Tem 486? Não, era 486. Era um computador moderníssimo. Isso era a nossa disciplina de novas tecnologias no curso de jornalismo da Facomp. Que na época não era Facomp, era apenas Instituto de Ciências Humanas e Letras. E a gente ficava lá no computador, digitando, achando ótimo aquela máquina de escrever massinha, porque não tinha que fazer força no mindinho. Então, isso é só uma piada para a gente realmente tirar essa angústia pesada que a gente traz. Mas o que me trouxe aqui foi... E aí que eu não resisti mesmo, foi esse debate sobre a formação da opinião. E por quê? Porque nós da Federação dos Jornalistas e do Sindicato de Jornalistas temos defendido o jornalismo como atividade essencial à democracia e à constituição da cidadania, porque é justamente uma ferramenta para o cidadão comum formar opinião sobre fatos e sobre as ideias importantes que estão em debate, né? E quando a gente fala de jornalismo e opinião, um gênero jornalístico, a gente pressupõe que o jornalismo de opinião não é o achismo. O jornalista de opinião não vai lá dizer, eu dei esse exemplo ali na conversa de pé de orelha, eu acho a Dilma feia, né? O jornalista de opinião, ele vai fazer análise da política, ele vai fazer análise das ações de governo e vai fazer análise da presidente como chefe de governo e chefe de Estado. E aí, como chefe de governo, ela pode ter um tipo de comportamento, como chefe de Estado, ela pode ter outro tipo de comportamento, como mulher de partido, ela pode ter outro tipo de comportamento, e é esse o papel do jornalista. Mostrar para o cidadão comum, inclusive todas essas facetas das ações, do comportamento, das ideias de uma única pessoa. Então, a pesquisa é sempre também algo muito complicado. E acho que a gente trabalha muito com pesquisa, precisa de trabalhar com pesquisa, mas a gente tem que ter sempre em mente também que números eles podem ser analisados de diversas formas. E alguém que pode pegar um número para fazer uma análise hiper negativa, outro pode pegar o mesmo número e fazer uma análise hiper positiva. E essas pesquisas aí de migração de leitor e tal, eu não sei se elas consideram migração propriamente dita, ou seja, eu deixo de fazer. O cidadão exigente e o leitor exigente, ele quer sim ler mais de um jornal e ele quer sim ler profissionais que fazem as análises, que completem as informações que ele colheu dos diversos veículos. Isso é o princípio do jornalismo. É por isso que a gente coloca que no jornalismo é fundamental a diversidade. E é para isso que a gente está aí trabalhando também o que nós chamamos da luta pela democratização da comunicação. Né? Nós queremos que tenhamos muitos jornais, nós queremos que tenhamos muitas emissoras de rádio, muitas emissoras de TV, nós queremos mais canais
comunitários, nós queremos mais canais universitários, mais canais educativos, e nós queremos a web como essa expressão grande aí, né? Eu digo que é verdadeiramente a ágora moderna. Mas é isso, é uma praça pública, onde todo mundo pode dizer o que quiser, inclusive o que não deve, né? Pode dizer inclusive o que não deve. E aí a gente sempre remonta para a defesa do jornalismo. O jornalismo se torna mais essencial. Por quê? Porque nessa grande praça pública eu vou precisar sim de referências para constituir a minha opinião.